madames! Mais um vídeo no ar, oba! Hoje eu vim falar de uma coisa bem pessoal, mas que vocês têm me pedido muito e confesso que faço esse vídeo com a maior alegria. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho silicone no seio. Embora eu não seja, assim, a maior exibicionista em decotes, nem sou de usar tanto assim, o silicone é um assunto muito especial, muito querido pra mim, porque foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, então eu tô super feliz de poder começar um pouquinho mais com vocês sobre isso, falar como foi o processo, quanto eu coloquei, como foi a recuperação e como é a minha vida hoje. Eu coloquei 235 ml. Eu não era uma Adriane Galisteu, sabe? Totalmente lisa, tipo, nada. Mas eu tinha... Isso é papo de menina, não pode ter homem aí do outro lado, não. Eu tinha, assim, um peito liso aqui em cima, totalmente liso, e só uma polpinha embaixo, mas coisa pouca. E o que me incomodava de verdade era não ter essa listrinha aqui. Não era ter o peito farto, mas eu queria ter a sensação de que meu peito estava lá. Fora que quando a gente deita, o peito faz assim, né? Vai um pra cada lado. Isso me incomodava muito. Ao mesmo tempo que colocar silicone nunca foi uma realidade pra mim. Eu comentava por alto isso com minha mãe, ela fazia... me cortava na hora. Deixa de besteira, menina, pra quê? Espera casar, depois de filho você pensa nisso. E esse papo todo que a gente costuma ouvir quando a gente fala que vai colocar silicone. Minha mãe tinha um grupo de amigas que ela saía muito. E eu, às vezes, saía junto. Enfim, a filha de uma delas tinha acabado de colocar silicone com o médico e tal. E ela comentando, assim, com as amigas, dizendo: ai, minha filha veio achando que que ia receber apoio em não me apoiar. E a amiga falou assim: não, Val, leva ela lá, tá, o médico é ótimo, devia fazer. E aí, do nada, minha mãe falou: ó, vamos lá, só pra você conhecer. E eu fui. Aí eu fui no consultório, o médico perguntou assim: o que é que você sabe sobre silicone, o que é que você quer, enfim. Falei: olha, eu não sei nada, eu não sei como é a cirurgia. Eu não quis, assim, me informar em detalhes, tem gente que vê vídeo, eu achei que eu ia ficar meio frouxa se eu ficasse vendo vídeo demais. Então eu não vi. Eu cheguei lá apenas falando da minha insatisfação, que eu queria ter a sensação de que eu tenho um peito. Não queria peito grande, eu não gosto da sensação de que as pessoas estão olhando para o meu peito e não para o meu rosto, não para mim, não para minha fala. Mas eu queria ter esse decote aqui no meio. E aí, o que é que acontece? Silicone não é uma coisa assim, papum, colocou, resolveu e vai ficar desse jeito. Tem muito que respeitar o corpo, a largura da pessoa. Então, assim, eu sou grandinha, mas aqui em cima eu não sou a pessoa mais larga do mundo. Então, o médico, Dr. Giovanni Lacerda, ele me explicou tudo isso. Mediu, tal, taranã, fiz todos os exames, fui pra cirurgia. Foi engraçado que minha mãe dizia que parecia que eu tava indo pra uma festa, que não pra uma cirurgia, porque ela tinha muito medo de médico. E acho que ela se assustou com o fato de que eu fui andando pro centro cirúrgico, tipo, feliz da vida. Eu fiz minha cirurgia em clínica e até hoje eu não sei se eu fiz bem em fazer clínica ou se eu devia ter ido pro hospital. A clínica, obviamente, tinha todo o suporte. A cirurgia de silicone não é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia, eu acho que hoje eu teria feito em hospital. O formato que eu coloquei foi o redondinho. Tem um outro formato meio em pera, mas o médico me explicou que era mais pra quem não tinha mesmo peito nenhum, de fazer algum tipo de reconstrução. E assim, por mais que eu achasse que eu não tivesse peito nenhum, quando ele mediu, eu tinha 200 ml no total, né? Só que ele não era bem distribuído, não era redondinho, eu queria que ele fosse redondinho. E eu fiz colocar o dobro, 235. O que é que acontece? Você vai comprar a prótese separado, ele dá a especificação, pelo menos comigo foi assim, eu não sei se de lá pra cá mudou o processo, mas eu só tenho como falar do que eu passei. Então, eu fui com tipo uma prescrição num lugar específico que ele recomendou, comprei a prótese, e o que acontece é que essa loja, enfim, é loja, né? Manda a prótese que ele pede e 2 tamanhos a mais e 2 tamanhos a menos. O tamanho definitivo que você vai ficar só na hora da cirurgia pra saber. Que aí ele vai ver se adaptou direitinho, se ficou do tamanho certo, se o que ele tinha planejado vai poder permanecer, ou se ele vai poder colocar mais, vai colocar menos, tudo com base, é claro, na experiência e no que ele sabe e também no que ele conversou com o paciente. Ele jamais ia colocar em mim um peito gigantesco, porque não era o que eu queria. Acabou que ele conseguiu colocar os 235, a cirurgia foi super tranquila. Eu acordei no meio da cirurgia, eu lembro da sensação dele empurrando assim pra dentro a prótese. Eu coloquei por baixo, fiz um corte por baixo que hoje assim, ó,
acho que é desse tamanho. Não aparece nada, nada. Eu tive uma recuperação super boa. Não coloquei atrás do músculo. Gente, eu fui totalmente desavisada pra consulta, pra cirurgia. Eu não fiz nenhuma dessas perguntas. Isso eu fui descobrindo depois, que as pessoas chegavam pra mim e falavam: você botou atrás do músculo? E eu ficava sem saber responder. Porque pra mim não era uma questão técnica, sabe? Eu não sou a pessoa que vou ficar vasculhando todas as informações. Eu falei o que eu queria e ele me deu o resultado. Confiei no profissional e foi tudo maravilhoso, até porque foi recomendado. Outras pessoas que eu conhecia já tinham colocado com ele também. Eu fiz pela manhã, no final do dia eu tava voltando pra casa e aí começou a recuperação. O que é que acontece? Da primeira vez que eu fui lá fazer, eu saí de lá só, tipo assim, com os esparadrapos e tudo, e solta. E no início foi muito esquisito, os primeiros dias, porque tinha um peso no meu corpo, porque eu não tava acostumada. Na hora de levantar na cama, aquilo parecia que tinha uma pedra no meu peito. Essa parte da adaptação foi difícil, e também a parte de me acostumar com o meu corpo novo. Eu me olhava no espelho, e a roupa que antes ficava toda colada, porque não tinha o volume do peito, começou a ficar mais afastada. E eu tinha roupas de pessoas que não tinham peito, então era aquela coisa muito fechada, muito solta. E eu estranhei muito. O primeiro mês eu fiquei assim, meio assustada. Não é que eu fiquei menos feliz de ter posto o silicone, porque eu nunca me arrependi. Mas eu fiquei assustada, me achando meio gorda quando eu olhava no espelho. Mas passou rapidinho, também não foi nada de outro mundo. Eu sou acostumada a dormir em todas as posições possíveis, de lado, de barriga pra baixo, de barriga pra cima. Então, passar esses... eu não tenho clareza dos períodos, gente, porque faz muito tempo já. Eu coloquei em 2008. Eu lembro que eu fiquei, tipo, 2 meses, talvez, 1 mês e meio, dormindo só de barriga pra cima. E depois de um tempo ele liberou colocar, tipo, uns travesseiros aqui do lado pra eu dar uma leve inclinada, porque começou a cansar. Por mais que fosse fácil pra mim dormir de barriga pra cima. Primeira vez que eu fui lá, eu cheguei assim, né, com o braço grudado pra baixo. Toda morrendo de medo. E ele falou, tá, agora ele fez o exame, tá tudo bem, tá indo tudo bem, tá cicatrizando direitinho. Eu vou passar pra você o sutiã cirúrgico, aquele que dá uma imprensadinha, e recomendou que eu sempre, toda vez que colocasse, empurrasse pra baixo e apertasse, pra poder ele ficar do jeito que ele queria, não ficasse nem muito alto, nem muito afastado. Eu achei isso muito engraçado, quer dizer que se eu mexesse ele ia saindo do lugar. Meu pai ficou fazendo piada comigo isso. Se eu mexesse demais ele ia parar na barriga. Só que antes de colocar, ele falou assim, levanta aí o braço pra eu ver. Aí eu assim, né? Ele, não, Marta, eu tô mandando você levantar o braço. E ele fez isso aqui com o meu braço. Gente... Aí eu achando que a pele ia fazer isso e o silicone ia embora rua fora. Mas não aconteceu. Ele falou, Marta, você tem que ter cuidado, óbvio. Você não vai pegar peso, não vai fazer coisas pra cima, esforço. Mas não precisa ficar com esse braço grudado. Eu tenho outras amigas que o médico mandou ficar com o braço grudado 1 mês e meio. E eu com 1 mês e meio eu tava... Com 2 meses eu tava dirigindo. E meu carro na época não era automático. Era um Corsa, então também não era... Tinha direção hidráulica, mas nem era assim, tipo, fácil. E eu passava a marcha com o corpo assim, voltava, às vezes eu tomava um susto. Também não saía dirigindo pra tudo quanto é lugar. Eu ia pra faculdade, voltava, pro trabalho e voltava. As outras estripulias eu ia de carona. Mas ele liberou. Meu médico era muito tranquilo. E isso varia muito do profissional que você escolhe. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. É apenas uma linha. E eu não sei se eu também era super preocupada, que ele falou assim, essa aqui eu preciso tranquilizar que ela pode fazer mais do que isso. Banho foi um problema, porque assim, minha mãe era uma fofa. Mas ela não tem paciência, nunca teve pra ficar nesses cuidados. E na época eu tinha um cabelo gigantão, tipo antes de cortar, né? Quando ele tava bem grande. Então dava trabalho, lavar aquilo era um inferno. E eu não ia ficar pagando, sei lá, quanto é que era, pra ficar lavando o cabelo todo dia. Então essa parte foi bem chata, a parte de tomar banho foi bem chata, de lavar o cabelo assim, até porque o médico mandou levantar a mão, mas eu morria de medo, eu tinha a sensação mesmo de que a cicatriz ia abrir e ia sair rolando por aí. A questão da cicatriz, ele não recomendou fazer pelo mamilo e nem pela axila, a axila na época tinha muita chance de infecção, e o mamilo ele falou que depende do tamanho do mamilo e enfim... ele achava melhor fazer por baixo, eu confiei, fiz por baixo, minha cicatriz ficou pequenininha. Na época eu lembro que ele mandou passar um óleo de rosa mosqueta pra clarear a cicatriz. Eu não tenho tendência a queloide, mas ninguém quer ficar com aquela coisa escura ou fora do lugar, ou grande demais. E juro, gente, hoje eu mal consigo ver a minha cicatriz. Ela ficou no lugar certinho. E olha que meu peito desinchou muito. Eu tenho muitas amigas que têm silicone, que colocaram, e nenhuma delas relatou uma mudança de tamanho tão grande.
O que aconteceu? Ele falou assim, ó, você vai demorar uns 6 meses a 1 ano pra ver o tamanho definitivo do seu peito. Só que eu, na folia, assim que ele me liberou de... Assim, ele falou, não use muito sutiã, você não precisa, tarará. Só que eu fico agoniada, eu não sei existir sem sutiã. Eu acho meu peito muito pontudo. Se ele ficar muito na rua quando eu não uso sutiã, então eu uso muito. E aí eu fui comprar o primeiro sutiã, sei lá, com 1 mês e meio, me achando, né? Eu falei, não, então, eu queria um sutiã novo, porque eu não sei ainda. Olha só, bobona eu. Mas eu juro que eu entrei na loja assim, eu falei, ah não, porque eu ainda não sei ainda meu tamanho, eu acabei de colocar silicone, tá me achando, né? A única do mundo que colocou silicone. E aí comprei o danado do sutiã, que sei lá, 3 meses depois, ele caía. Eu botava, ele caía, tomara que caia, caía mesmo. Meu peito desinchou muito. Eu lembro que eu peguei uma blusa uma vez de minha irmã, que tinha um peito bem grande, e com o sutiã eu ficava, yes! Finalmente, tipo, não sobrou tecido, porque a coisa mais chata de você não ter peito é o sutiã que faz aquela folgada aqui pra frente, quando você senta, o sutiã faz isso, né? O sutiã de enchimento, o bojo faz isso. Ou aquele tecido que fica sobrando aqui embaixo do peito ou aqui do lado. É muito chato. E aí eu lembro que eu coloquei esse sutiã e essa blusa que eu peguei emprestada de minha irmã e ficou, tipo, tudo no lugar. Não tava sobrando tecido, não tava sobrando sutiã, tava lindo. Meses depois, o sutiã era um absurdo. Eu falei, meu Deus, como é que cabia o mesmo peito aqui? Eu desinchei muito e eu não conheço ninguém que tenha relatado uma história tão grande. Mas o corpo é assim mesmo, cada um reage de um jeito. O que mais eu tenho pra contar? Até hoje, o que é que... Coisas de Marta, porque ninguém no mundo é tão engasturada com essa região como eu. Então, assim, às vezes até lá no CrossFit tem uns exercícios, uns alongamentos que você tem que ficar com a barriga no chão, assim, fazer um exercício com perna. Me dá muita gastura, gente, parece que o negócio vai explodir. Porque não é, tipo, o meu ficou muito durinho. Tem outras pessoas que ficaram com ele um pouco mais mole, não caído, mas mais molinho. O meu é muito duro, isso me dá agonia. Então, até quando eu deito na cama de barriga pra baixo, eu sempre durmo assim. Ou eu boto uma almofada, eu não consigo, até hoje, coisa da minha cabeça, tá, gente? Não leva isso como regra, não. Mas eu não consigo, tipo, deitar de barriga pra baixo, assim. Eu tenho que apoiar de alguma forma. Eu fico com a sensação de que ele vai explodir, entendeu? Não vai, mas eu fico com a sensação. Só isso que eu tenho de gastura, eu uso sutiã muito, embora não precise, em tese. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, fora esse medinho que deu de ficar com cara de gorda, o silicone me fez imensamente feliz, fez bem pra minha autoestima. Eu não acho que você vai resolver os seus problemas com você com o silicone, mas eu acho que isso ajuda você a se gostar. E eu acho que tudo que você puder fazer dentro de um padrão de normalidade, sem exageros, né, com um certo equilíbrio, tudo que você puder fazer pra se gostar e gostar do que você vê, eu acho que é válido. Eu fiz relativamente nova. Algumas pessoas falavam assim, espera ter filho, mas poxa, eu tinha 21 anos, daqui que eu vou ter filho, sabe? Ainda tá distante aí, eu tenho 26 e ainda tá distante a ideia de ter filho, pra que esperar? Porém, eu acho que hoje em dia só dá pra ver que é silicone mesmo quando eu coloco o biquíni, porque aí fica a bolinha mesmo. Mas, fora isso, eu gosto do natural. No geral, as pessoas se surpreendem. Você tem silicone? Poxa, nem parece. E eu fico feliz da vida, né? Porque a ideia é ficar natural. Eu coloquei em 2008, então daqui a 3 anos vão fazer 10 anos, mas não existe mais isso de necessariamente ter que trocar aos 10 anos. Eu não volto mais ao meu médico da cirurgia, eu faço revisões de uma forma geral com a minha ginecologista mesmo, mas quando completar 10 anos eu vou lá e a gente vai avaliar junto se precisa trocar ou se não precisa. Sou super grata a meus pais porque me deram isso de presente, de um jeito totalmente inesperado, porque eu falava já assim, achando que não ia rolar. E graças a Deus rolou, eu sou felizaça com meu silicone e eu espero que tenham outras meninas aí que eu tenha ajudado, tirar dúvidas. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa que a gente tem que fazer direitinho, estudado, com um profissional de qualidade, em um local seguro e seguro do que tá fazendo, porque isso não resolve todos os problemas, mas ajuda bastante, hein? Madames, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Como eu falei, se tiverem mais dúvidas, é só escrever aí nos comentários que eu vou respondendo, mas eu acho que eu falei de tudo um pouco, né? Inclusive das minhas gasturas e maluquices. Não deixe de se inscrever no canal, comentem, curtam, assistam muito esse vídeo, me dê muitos views, que é muito legal isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo!